Amados irmãos, eu estava em dias de férias e de repente, pode acender as luzes, eu tomo notícia, como você, de um atentado muito sério que aconteceu a um jornal de humor, um humor talvez questionável, um humor talvez que não seja o mais apropriado, mas isso não vem ao caso. O fato é que um jornal recebe 2 terroristas que invadem aquele jornal e começam a atirar, e se não me engano, 12 pessoas são mortas. Fora os feridos. Na fuga, um policial entra em rota de colisão com eles e é fuzilado com um tiro na cabeça. Você viu essa cena? Um tiro na cabeça. Começam a encurralar os terroristas e então um dos seus amigos, também terrorista, decide ajudá-los, tirar o foco deles. Entra num mercado judeu e mata também, se não me engano, 4 pessoas, foi isso? Mais 4 pessoas. Interessante o desfecho dessas 2 ações terroristas. Tanto os 2 criminosos do jornal, quanto o terrorista do mercado, todos eles saem de suas posições em direção à polícia, atirando compulsivamente, para que os policiais também atirem e assim tirem suas vidas. E assim eles morram como mártires pela causa que acreditam, pela causa muçulmana radical, pela causa muçulmana extremista, que é o normal. Meus amados irmãos, a partir de então, uma frase toma o mundo. 4 milhões de pessoas fazem uma passeata em Paris, expondo esta frase. E hoje de manhã eu aprendi a falar em francês. Je suis Charlie. É isso mesmo? Falei certo agora? Je suis Charlie, que significa, eu sou Charlie, eu sou o jornal, eu represento o jornal, eu estou com o jornal, eu apoio o jornal, eu acredito no jornal, eu valorizo o jornal Charlie. Meus amados irmãos, sabe o que isso vai significar para a grande guerra dos radicais muçulmanos? Eu estava vendo uma reportagem nos Estados Unidos, foi entrevistado uma autoridade no assunto religião, perguntaram para ele quantos líderes muçulmanos há no mundo, ele falou, quantos muçulmanos há no mundo? Ele falou, 1,5 bilhão. Ele falou, e quantos são extremistas? E morreriam por essa causa? Quantos morreriam nesta jihad, nessa guerra santa? Porque não são todos extremistas, mas quantos seriam esses? Ele falou, da ordem de 15% a 20%. Meus irmãos, ele falou que 300 milhões de pessoas estão dispostos a se bombardear por aquilo que acreditam. Eu fiquei chocado. Não são todos extremistas não, é verdade. Mas de 15% a 20%, nós estamos falando de 300 milhões de pessoas do mundo, fariam o que aqueles 2 fizeram. É 100 milhões a mais do que a população do Brasil. Sabe o que é que essa frase, Je suis Charlie,
vai fazer para impedir isso? Nada. Absolutamente nada. Nenhum extremista, terrorista, está pouco ligando para uma frase que se coloca no peito, escrito: Je suis Charlie, eu sou Charlie, eu estou com um jornal. Ah, pastor, esse povo lá de fora é esquisito. O povo lá de fora é esquisito e daqui de dentro. Um dia desse aumentaram as tarifas de ônibus, não foi? A corrupção pegando fogo no Brasil, é mensalão, nem tinha o petrolão ainda. Obrigado, meu filho, valeu. Fica melhor na televisão, não fica? O pessoal aí é prudente, pai, eu que vacilo aqui. Meus irmãos, aumentaram a tarifa de ônibus, começou um movimento na nação. Passeata no Rio, passeata em São Paulo, passeata em Curitiba, passeata em Porto Alegre e tal. E os black blocs, não foi isso? Black bloc para cá, black bloc para lá. Aí todo mundo começou a falar o quê? O país acordou. Ai. Meses depois, eleição no país. Nunca teve uma eleição tão mentirosa. Pessoas que tinham mais tempo na televisão falavam as mesmas mentiras 20 vezes. E quem tinha menos tempo falava uma verdade uma vez. Prevaleceu a mentira. Prevaleceu a mentira e o poder econômico. E gente ruim e corrupta foi eleita por esse país afora do mesmo jeito. Ah, mas mudou o Congresso, mudou isso, mudou. Mas, meu irmão, tinha que ser metamorfose. Tinha que ser borboleta, em vez de lagarta. E as tarifas já subiram, todas. E nós estamos aí pagando. Sabe por quê, irmão? Porque Je suis Charlie não muda nada. E nem Je suis Black Bloc muda nada. Mas é o que eu quero propor uma frase hoje. E em vez de Je suis Charlie, eu quero propor a seguinte frase: Je suis Jesus. Essa muda. Je suis Jesus. Essa muda. Essa muda a história. Essa muda o pensamento. Irmãos, o meio artístico do nosso estado do Rio de Janeiro apoiou um candidato que tem 3 propostas fundamentais na plataforma dele como deputado. Primeiro, a aprovação das drogas, legalização das drogas. Realmente, não estou precisando de droga, né, gente? Nossa, é o mais importante. Olha, as crianças estão precisando de droga, os velhos de droga, todo mundo precisando se drogar. Primeira coisa que eles estão, proposta desse, que o meio artístico todo apoiou. Segunda proposta fundamental dessa pessoa que está representando o nosso estado: legalização da prostituição como profissão. Irmão, só pode querer legalização da prostituição quem não valoriza uma mulher. Só pode querer legalização da prostituição quem não valoriza um ser humano. Uma mulher que está num quarto, entra um fedorento, um grosso, um ignorante qualquer, usa e abusa, e depois humilha pagando, ó, usei porque eu paguei. E alguém quer legalizar isso? Alguém acha que isso é futuro? Pegue a sua filha e faça isso. Quem é que vai fazer isso com a filha, tendo o mínimo de dignidade? Legalizar. Terceira proposta, que o meio artístico todo apoiou. Todo não, mas a maior parte. Dando uma votação expressiva.
dividir a sociedade pela questão da sexualidade, promover desarmonia na sociedade por causa da sexualidade. Querido, pessoa pode ser homossexual, mas se tem uma coisa que ele nunca vai ser, é meu rival. Eu nunca vou concordar com a homossexualidade. Por quê? Porque eu acredito na Bíblia. A Bíblia mudou minha vida. Eu não tenho como concordar, mas eu não tenho como discordar da vida dele. Eu não tenho como discordar de amá-lo. Eu não posso deixar de me alegrar quando ele tem uma vitória no trabalho dele, uma vitória na vida financeira dele, uma vitória nas coisas dele, porque a sexualidade dele não define se vai ser amado ou não. Não está em jogo o amor que Deus nos deu por causa da sexualidade de alguém. Agora, eu não concordo, porque Deus não concorda, ponto. Eu tenho que saber lidar com o outro e respeitar, mas não. Terceira coisa, proposta desse que foi apoiado pelo meio artístico, a lei da homofobia, que a presidente da República agora disse para os seus ministros: eu quero aprovar essa lei. O presidente Dilma disse agora, 2 semanas atrás: você tem que ler jornal, hein, se você não está sabendo. Vamos olhar para a presidente, ela está mal, começou mal. Com tanto problema nesse país, ela está preocupada em legalizar isso. A divisão da sociedade pela sexualidade. A sociedade tem que se unir, não se dividir. Eu não estou aqui para dividir minha relação com alguém porque ele fez uma escolha que eu discordo, não. O meu amor por ele não está em negociação por causa de uma escolha errada. Que história é essa? Querer me dividir? Porque ele optou isso? Não, querem criar um ódio para com a igreja. Black Bloc, meio artístico, Jesuí, Charlie, não resolve. Mas Jesuí, Jesus, resolve. Ah, resolve. Pastor, por que o senhor está propondo isso? E qual é o título do sermão? O título do sermão é: não adianta falar Jesuí, Charlie. E por quê? Por que eu estou dizendo que Jesuí, Jesus resolve? Primeiro, são 2 motivos apenas. Porque não há outro caminho religioso ou filosófico que promova mais reconciliação entre as pessoas do que a pessoa de Jesus. Não há outro caminho que promova a integração de gente diferente, gente que discorda de opinião, do que Jesus. Dá um exemplo, pastor. Jesus montou o seu staff, convidou alguns homens para compor o apostolado com ele. No meio daqueles homens tinha um homem chamado Simão o Zelote. Simão o Zelote, é preciso que você entenda que naquela época de Jesus, o Império Romano havia invadido a Palestina. O Império Romano dominava tudo. Como a gente, na época que Portugal entrou aqui, nós éramos colônia portuguesa. Agora, aquele povo era colônia romana. E quando Roma entrou, tomava, pegava a riqueza e levava. E tinha um partido do submundo chamado Partido Zelote. Esse partido tinha um plano de pegar em armas e matar tudo quanto é soldado romano que pudesse, e vencer, e ter a sua nação deles novamente. Era um partido ultranacionalista, que estava disposto a matar para ter independência. Só que no mesmo grupo de Jesus, além de Simão Zelote, tinha um homem chamado Mateus. O que ele fazia mesmo, hein? Ele era cobrador de imposto. Para quem? Para Roma. Para um Zelote, esse cara é um traidor, tem que morrer. Para um Zelote, um cara que cobra imposto do seu povo para mandar para fora, para mandar para os outros, é um traíra, é um traidor, merece morrer. Mas quando o Zelote e o cobrador de impostos se encontram em Jesus, se tornam irmãos.
se tornam irmãos. Porque Jesus apregou a reconciliação. 2 homens chamados por Jesus, uns caras tranquilinhos, tal de João e Tiago, apelido deles, filhos do trovão. Eu fico imaginando que o João tinha um peitoral sarado, musculoso. Tiago devia ser todo definido, tanquinho, que nem Joe. E aí, esses caras deviam chegar assim, meu irmão, confusão rolou, o pau quebrava. Filhos do trovão, não mexe com esses caras não, esses caras são perigosos. Mas quando Jesus convida, sabe o que aconteceu com o Tiago? Se tornou um cara tão amoroso, tão comprometido com a obra de Deus, que morreu com o pescoço degolado pelo seu amor à obra de Deus. E o que aconteceu com o João? Mudou de nome, de filho do trovão, foi chamado de apóstolo do amor. Um cara tão amoroso, que Jesus, quando estava na cruz, ele falou: João, a Maria sabe que eu não sou filho dela, eu sou filho de Deus, mas eu fui gerado no ventre dela. Eu chamei ela de mamãe. Ela está sofrendo, cuida dela para mim, porque você é o homem mais amoroso para cuidar desta mãe terrena que eu tive. E Jesus na cruz, Jesus só pregou amor, ensinou, deu carinho, deu atenção, fez de tudo, fez milagre, ressuscitou gente. Aí um belo dia, as autoridades religiosas estão com raiva dele. Por quê? Porque ele está famoso. Aonde ele chega, multidão se aglomera. Os líderes religiosos falaram: poxa, nós estamos sem moral nenhuma, esse Jesus levou toda a fama agora. Eles provocam o povo. Jesus é levado para ser entrevistado pelo sumo sacerdote e depois por Pilatos. Meus amados irmãos, quando Pilatos vai entrevistar Jesus, no final ele coloca na mão do povo e ele fala: gente, eu tenho aqui Barrabás, assassino, ladrão, sem vergonha, e eu tenho Jesus. O que eu faço com Barrabás? O pessoal falou: liberta. O que eu faço com Jesus? Não foi a autoridade religiosa não, foi o povo. O povo, Maria vai com as outras. Falou: sabe o quê? Crucificam. Crucificam. Um guarda já dá um tapa dentro da cara de Jesus, o outro já dá uma cusparada no meio da cara de Jesus. Ele sai dali, vai para um açoite, tiras de couro, pedaços de metal na ponta das tiras de couro. Aquilo rasga as suas costas todas, arranca a sua epiderme toda. Depois, para fazer chacota, eles colocam sobre ele uma coroa de espinhos. Você não é o rei dos judeus? Toma uma coroa então, uma coroa de espinhos. Para que a coroa fique cravada na sua cabeça, eles batem com um pedaço de pau na cabeça, ela crava no couro cabeludo. Imagina a dor disso. O sangue jorra pela sua face, ele com aquela roupinha, aquele manto em cima, como fosse um rei, um manto de rei, com as costas latejando de dor. Pegam uma cruz e dão nas costas dele, carrega. E açoite em cima, e o mestre carregando a cruz. E o povo rindo, chacota. O povo, você e eu somos o povo. Chegou a hora da crucificação. Momento final, ele está prestes a morrer. Ele faz um pedido ao Pai. Qual foi? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Os conflitos relacionais à sociedade não serão vencidos com Jesus, Charlie, mas serão vencidos com Jesus, Jesus. Por quê? Porque Ele é o único caminho de reconciliação. Nenhuma entidade, filosofia, religião promove o que o cristianismo promove, só o cristianismo. Só Jesus. O irmão da nossa igreja foi fazer uma visita na Palestina. Chegou na Palestina, entrou numa igreja, irmãos, encontrou judeus e palestinos, abraçados, chorando e louvando a Deus juntos.
porque Jesus é ponto de encontro. Aos pés da cruz o amor flui. Palestinos e judeus adorando, nem ao judaísmo, nem ao islamismo, mas a um Cristo vivo, que mudou suas vidas. Meu amado irmão, se nós não entendermos que temos que caminhar com isso no coração, Jesus, nós não vamos mudar a história, não. Nós não vamos mudar a história do nosso país, da nossa nação. Está faltando reconciliação na tua casa? Pastor, estou querendo que o meu filho entenda isso, meu marido entenda aquilo, estou querendo que o meu casamento aconteça isso, querido. Quando a gente está precisando de reconciliação em casa, restauração em casa, e a gente está tentando, não está funcionando, eu queria te fazer uma proposta. Bota uma frase na sua vida: Jesus, vai para Jesus, se dedica a Jesus, se entrega a Jesus, busca a Jesus, se derrama em Jesus, porque Jesus vai lá e dá o recado. Jesus vai lá e quebranta, Jesus vai lá e traz de volta, Jesus vai lá e reconcilia. Nós queremos às vezes fazer as coisas na nossa energia, no nosso talento, na nossa possibilidade, não vai dar, porque nossas ações são limitadas, nem Charlie e nem você, mas Jesus pode. Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é tudo. Pastor, estou com dificuldade na minha vida profissional, quanta coisa, querido. Não abra mão de ser Jesus, fale de Jesus, seja Jesus, mostre Jesus, revele Jesus. Ele abre a porta, Ele dá um caminho, Ele dá uma direção. Creia nisso, viva isso, busque isso. Transforme Jesus na sua palavra de ordem, transforme Jesus na sua conversa que não pode faltar, transforme Jesus no seu diálogo preferido, transforme Jesus na sua pesquisa melhor na internet, transforme Jesus no seu alvo diário, porque Ele resolve, Ele muda essa cidade e vai mudar, Ele muda o nosso estado e vai mudar. Ele tem mudado a nossa história, Ele é Senhor de todas as coisas. Porque então, queridos, os conflitos relacionais da sociedade serão resolvidos em Jesus, porque não há outro caminho religioso ou filosófico que promova mais reconciliação entre as pessoas, que a pessoa de Jesus. E em segundo lugar, porque os conflitos relacionais da sociedade serão vencidos se a gente declarar Jesus, porque só em Jesus as pessoas encontram mais que uma religião, elas encontram o próprio Deus. 2 homens tremendamente armados entram num jornal em favor de uma fé religiosa, mas eles não conhecem Alá. Eles conhecem a distorção, eles conhecem o desequilíbrio, eles conhecem o ódio, eles conhecem uma religião que mata para prevalecer. Eles não conhecem o Deus Todo-Poderoso, o Alá de verdade. Eles não conhecem. Eles foram e ficaram satisfeitos quando saíram de lá, mataram 2 pessoas, deixaram um monte de gente ensanguentada, saíram. Antes de entrar no carro, deram um grito, um brado de vitória: e honramos Maomé. E depois se abraçaram. Vocês viram o vídeo? Fizeram em prol do que acreditam. Duro é a gente dizer que acredita e não ter a mesma pegada. Duro é a gente dizer que acredita e não se abraçar por uma vida que a gente consegue levar na igreja, por uma vida que a gente consegue fazer uma oração dentro de um metrô, dentro de um BRT. Duro é a gente não ter essa vontade explosiva. Aqueles rapazes, eles não conheciam o Deus Todo-Poderoso. Querido, Jesus não é mais um guru, não é um profeta, não é um líder religioso. Jesus é o Filho de Deus. Quando a gente o conhece, a gente conhece a Deus.
Quando uma pessoa começa a estudar a vida de Jesus e seus ensinos, ela descobre como é Deus. Pastor, como é que eu devo viver nesse mundo? Olha para Jesus. Um homem que perdoava os seus acusadores. Um homem que dava amor o tempo inteiro. Um homem que buscava uma intimidade com Deus o tempo inteiro. Um homem que ficou 40 dias e 40 noites de jejum buscando a face do Pai. Um homem que toda a chance que tinha, depois de um momento lá de trabalho, pregando e curando, ele logo procurava um cantinho, uma montanha, uma praia, um lugar reservado para buscar a face de Deus, e fazia isso a madrugada inteira. Está lá na Bíblia. Quer aprender como viver? Olha para Jesus. Por isso que um livro foi um best-seller no mundo inteiro. Em seus passos, o que faria Jesus? Quando a gente vai para Jesus, a gente não encontra uma religião, a gente encontra Deus. Ah, pastor, mas Jesus não é um espírito iluminado, como dizem os espíritas. Jesus não é nada espírito iluminado. Jesus é o Filho de Deus. Pastor, como que o senhor está dizendo isso? Ele mesmo disse, João capítulo 10, versículo 30, diz assim: eu e o Pai somos um. Se Jesus e o Pai não são um só, então ele é um mentiroso, então ele não é espírito iluminado coisa nenhuma, ele é um mentiroso. Ou você acredita em Jesus, ou você descarte Jesus. Ele disse, eu e o Pai somos um. João capítulo 17, versículo 22, e eu dei-lhes a glória que em mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Um dia os discípulos falaram, Jesus, mostra-nos o Pai. O que ele respondeu? Eu estou com vocês esse tempo todo, vocês ainda querem ver o Pai? Olhem para mim e verão o Pai. Irmãos, essa é uma verdade central do Evangelho. Jesus não é apenas um cara legal, que fala coisa bonitinha. Ele é o Filho de Deus, Ele é o Salvador. Ele se entregou numa cruz por nós, e nele nós podemos todas as coisas. Ah, meus amados irmãos, soube de uma mulher crente, mulher simples, moradora de uma favela. O traficante, o filho dela começou a se envolver com o tráfico de drogas. O traficante matou o filho dela. Tempo depois, o traficante que matou o filho dela foi preso. Foi preso e a mulher foi lá visitar o traficante. Ele não queria recebê-la, ela insistiu. O rapaz que matou o filho dela acabou vindo. Ela levou bolo, ela levou fruta para ele. Chegou lá e perguntou, como é que você está? O que você está precisando? Incomodado, ele não levantava a cabeça, de cabeça baixa, incomodado, sem entender nada, finalmente perguntou, moço, por que a senhora está fazendo isso? A mãe do rapaz que foi morto pelas mãos daquele traficante respondeu, porque não queria que você pensasse que Jesus não pode perdoar você pelo que você fez com meu filho. Só o Evangelho. Só o Evangelho. Só Jesus. Na vida de uma mulher crente, pobre, sofrida, mas que tem a maior riqueza de todas no seu coração. Ela conhece a pessoa de Jesus. Ah, meus irmãos, se nós declarássemos Jesus para valer no nosso dia a dia, a gente mudava a história dessa cidade em 10 anos. Em 10 anos, as bocas de fumo iam ficar vazias. Em 10 anos, as moças da prostituição iam arrumar um emprego, e a gente ia dar emprego para elas nas nossas empresas. Em 10 anos, os meninos iam ficar se drogando, enchendo os cornos, bebendo ali, nessas boates aqui da Barra da Tijuca, que parecem inofensivas, mas ensinam os nossos jovens a se embebedar e a se prostituir.
10 anos, a gente mudava a história dessa cidade. E se essa cidade, que é a vitrine do Brasil, mudar, a gente muda a nação. O avivamento está na nossa mão. Deus quer mandar o avivamento, mas tem que ter gente corajosa para dizer Jesus, Jesus, o tempo inteiro, em qualquer lugar, com qualquer pessoa. Preguei em algumas igrejas nos Estados Unidos agora, nesse período de férias. Um dia, fui almoçar com um homem muito rico, muito rico. Pensa num homem rico. Ele contou muita coisa que ele conseguiu empreender e ganhar. Mas no final daquela conversa, tem gente que estava nessa reunião comigo e sabe o que eu estou falando. Eu pude falar uma frase para ele. Mateus 16, 26. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Você falaria? Meu irmão, em todo tempo, diante de todos, em todo lugar, nós precisamos ser Jesus. Porque Ele muda o coração dessas pessoas. Ele muda o coração do pobre, do rico, do mameluco, do cafuso. Talvez você diga, pastor, eu conheço a Jesus, e esta paz, esta reconciliação, esta alegria, não está sobre a minha vida, esse amor não está sobre a minha vida. Então eu quero te falar uma coisa, você ainda não conhece Jesus, para valer. Você não conhece. Não pode conhecer. Mateus capítulo 16, versículo 13 a 18. Os discípulos estão com Jesus. Mateus 16, 13 a 18. E Jesus pergunta para eles duas coisas. Primeiro, quem que os homens dizem que eu sou? Eles falam, uns estão dizendo que o Senhor é João Batista. Gente, isso era um baita elogio. João Batista, na verdade, é o herdeiro do sumo sacerdócio de Israel. Ele é filho de Zacarias, que é da linhagem de Levi. Tinha que ser da linhagem de Levi para ser sumo sacerdote. Na verdade, na época, tinha 2 sumos sacerdotes, Anás e Caifás. Só por isso havia problema, que sumo sacerdote é um só, não pode ser 2. Mas é porque um era o oficial, o outro era o que foi colocado para fazer o que eles queriam. E calaram o primeiro, Anás e Caifás, o seu genro. Mas o sumo sacerdócio, a liderança espiritual da nação de Israel, pertencia a um homem que não comeu da comida do templo, mas comeu gafanhoto e mel, que não frequentou o templo, mas que foi habitar no deserto, que não botou roupas sacerdotais, mas foi botar uma roupa de camelo, pele de camelo. João Batista era a personificação da destruição do sacerdócio em Israel. O povo estava longe de Deus. Eles falam, uns dizem que o Senhor é João Batista, um elogio. Outros dizem assim, que o Senhor é Elias, um baita profeta, um homem tremendo. Mas aí Jesus faz uma segunda pergunta, e vós, quem dizeis que eu sou? Sempre Pedro para frentex. Pedro para frentex, Senhor, tu és o Filho do Deus vivo. Jesus falou, sempre você, Pedro. E Jesus fala para ele, disseste bem, porque eu o sou. Eu não sou Elias, João Batista, pessoas maravilhosas, mas eu sou algo muito acima disso. Eu não sou profeta, eu não sou sumo sacerdote, eu sou o Filho do Deus vivo, eu sou Deus encarnado. Quem vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Quem vem a mim será transformado. Quem me conhecer terá unção do céu sobre si. Meus amados, a resposta não apenas declara sobre Jesus, mas declara sobre quem responde a pergunta. Pedro declarou que estava preparado para um dia ser o grande líder daquela igreja que foi implantada em Israel, porque ele reconhecia a autoridade e a unção sobre Jesus. O pastor Eovaldo Ramos,
ele conta uma situação muito interessante. Ele conta que um missionário mostrou para ele um panfleto que os muçulmanos estavam usando para evangelizar. O panfleto dizia assim: eu conheço Jesus, você conhece Muhammad? Provocando as pessoas a quererem saber mais de Muhammad. Eu conheço Jesus, você conhece Muhammad? E então, quando deram esse folhetinho para o pastor Ariovaldo Ramos, que é uma pessoa extremamente inteligente, perguntaram para ele: qual seria a sua resposta se o muçulmano lhe desse esse folheto? Agora ouça a resposta do pastor Ariovaldo Ramos. Ele disse: se alguém me entregasse esse folheto, eu diria: você não conhece Jesus, porque se você conhecesse, você seria cristão. O seu folheto diz: eu conheço Jesus, você conhece Muhammad? Você não conhece. Se você conhecesse, não tinha jeito. Você não estava entregando esse folheto. Você rapidinho se tornava um cristão. Meu amado irmão, tem um pessoal por aí que fala muita coisa sobre Jesus, e tem um homem que ele nem está falando como um evangélico, mas a frase dele me chamou a atenção. Humberto Eco, um estudioso, disse o seguinte: eu tenho uma dívida com a igreja, pois mesmo que Jesus não existisse, o simples fato de haver um grupo de seres humanos capaz de imaginar alguém como ele traz esperança para a humanidade. O simples fato de ter um grupo de pessoas que pensam em alguém como ele traz esperança. Jesus é a nossa esperança. Ah, pastor, eu sou um ungido de Deus. Querido, o ungido de Deus é Jesus. Nós somos os privilegiados que podemos servir a esse Jesus, e ainda temos um monte de presente que Ele nos dá. O ungido é Ele. Se alguém um dia dizer: não, que eu sou ungido, irmão, prega Ele na cruz, 3 dias depois volta e vê se ele saiu. Se ele sair, ele é ungido. Se não, querido, o ungido é um só. Deus falou nesses últimos dias para o seu Filho, que é a expressão exata do seu ser. E tem uma frase que a gente fala aqui na igreja, que ela precisa ter apenas uma ressalva: o melhor de Deus está por vir, em termos da nossa história, porque o melhor de Deus não está por vir, já veio. O nome dele é Jesus. Já veio, já está aí, já está agindo, já está mudando vidas, já está mudando corações, já está tocando na gente, já está transformando casamento, já está fazendo aquele cara meio abrutalhado dizer: eu tenho que tratar essa mulher melhor, Jeová. Já está fazendo aquela mulher que aprendeu a não confiar em homem, porque o pai dela era assim assado, falar: meu Deus, o meu marido não pode pagar a conta do meu pai. Já está fazendo o filho dizer: meu Deus, o meu pai pode ser isso, aquilo outro, chato, o que for, mas eu tenho que honrar meu pai. É a palavra de Deus. Já tem gente largando droga, bebedeira, um monte de porcariada, prostituição, pornografia, dizendo: eu preciso viver de forma santa para ter contato e conhecer melhor esse Jesus. Jesus está mudando a história de multidões, inclusive da sua vida. É a Ele e por Ele que nós vamos viver. Eu quero terminar dizendo que eu soube de um irmão, consultor de empresas, renomado, baita consultor de empresas, e um dia ele foi fazer uma consultoria, dar uma palestra numa multinacional, e quando ele chegou lá, naquele ambiente empresarial, profissional, cheio de limites, não pode falar disso, daquilo, e ele disse o seguinte:
Estou muito grato a Jesus Cristo, Deus que se fez carne, por estar aqui. É um prazer conhecê-los. Vim trazer algumas informações de negócios e liderança, e sou grato a Jesus, Deus que me veio em carne e que marcou este encontro. As pessoas olharam aquele consultor renomado com livros escritos, falando que Jesus, o Deus que se fez carne, o levou até ali. Ficou um olhando para o outro, sem entender muito bem aquilo, mas aquele homem sabia o que estava fazendo. Ele estava dizendo: nenhum ambiente, e nenhum dinheiro, e nenhuma pressão vai roubar de mim a certeza de que devo afirmar onde eu estiver: Jesus. Se a gente fizesse igual, hein? Se a gente vivesse assim, se a gente decidisse a partir de hoje, aonde a gente fosse, com qualquer pessoa que a gente andasse, independente da posição econômica, social, cultural dessa pessoa, se a gente decidisse colocar na pauta do dia a frase: Jesus, eu sou Jesus, a gente se lembraria que, na verdade, nós somos Jesus. Mas como assim, pastor? Ele não está mais aqui em forma carnal, mas a Bíblia diz que Ele agora habita nos nossos corações, e onde eu vou, Jesus está indo, e onde eu toco, Jesus está tocando, e quando eu falo, Jesus está falando, e quando eu cuido de alguém, Jesus está cuidando. Jesus. Ou talvez você prefira I am Jesus. Ou talvez você prefira falar numa língua africana. Depois você fala aí. Não importa o idioma, mas importa a postura. Jesus Charlie não tira as divisões sociais que se alavancam sobre o mundo na questão da sexualidade e na questão religiosa. Mas no amor de Jesus, na declaração que nós somos Ele, há esperança. Podemos mudar a história. Que você possa, ao final desse culto, declarar de todo o seu coração, em qualquer tempo, em qualquer lugar, na minha boca e na minha vida, não negocio, declararei com gestos e palavras: Jesus. Talvez alguém aqui me diga assim: pastor, achei muito interessante, mas eu não tenho esse Jesus na minha vida ainda não. Esse Jesus não mudou minha história não. Eu não tenho essa vontade de falar isso, de viver isso. Eu não tenho essa força para fazer isso. Provavelmente você precisa então hoje tomar uma decisão. Tudo começa com uma decisão. Um dia eu decidi ser pastor. Eu era analista de sistemas, trabalhava numa multinacional americana, decidi ser pastor. Aí fui fazer seminário, fui estudar, tal, levou anos até ser pastor. Mas um dia eu tomei a decisão. Um dia, a Bianca deu em cima de mim, né? Ela decidiu, né? E aí ela ficou, né? Investiu, né? E eu investi. E a gente se conheceu no retiro de carnaval da Convenção Batista Carioca. A gente não casou no mesmo dia, mas a gente decidiu namorar de forma bíblica, de forma bonita.
de forma que eu agora pudesse ser pastor e pregar sem vergonha dela. Um dia eu tomei uma decisão. Anos depois veio o casamento. Anos depois o primeiro filho morreu no ventre dela. Ficamos juntos. Anos depois, o primeiro filho que vingou, o Lucas, que está com 15 anos. Anos depois, o segundo filho que vingou, o Gabriel, que está com 12 anos. Tudo começa com uma decisão. Qual é a sua decisão? Você quer declarar: eu sou Jesus? Quero pedir que todos curvem a cabeça agora. E se você quer hoje começar uma nova vida em Jesus, eu tenho 2 minutos apenas, que eu estou além do horário. Eu tenho 2 minutos, mas eu preciso te dar essa chance. Se você hoje quer entregar sua vida a Jesus de todo o coração, quer viver em Jesus de todo o coração, se você quer hoje começar uma nova vida em Jesus para valer, se você quer andar e as pessoas notarem que você é Jesus, então eu queria te convidar a agora fazer uma oração comigo, dizendo: eu quero Jesus como Rei da minha vida, Senhor da minha vida. Você quer isso? Onde você está? Repita comigo: Santo Deus, hoje eu fui tocado por essa palavra de defesa da fé, e eu quero ser parte disso. Eu estou sentindo Jesus tocando na minha vida. Eu quero pedir perdão dos meus pecados e quero me entregar a Jesus agora. Por isso eu digo: Jesus, entra na minha vida. Eu quero que as pessoas notem que eu sou Jesus onde eu ando, onde eu vivo, onde eu trabalho, onde eu estudo, onde eu brinco. Governa a minha vida, Jesus. Em nome de Jesus eu oro. Amém.